Olá, turminha do terceiro ano. Hoje é a nossa quarta aula de redação. Hoje nós iremos estudar um gênero textual novo, diário. Só que não é tão novo assim, já que no primeiro livro, no livro 1, nós vimos um pouco sobre diário. Só que hoje nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos. Bom, as atividades de redação geralmente são na folha. Vocês podem estar imprimindo essa folha, realizando essa atividade, ou podem estar copiando a atividade no caderno, que também não tem nenhum problema. Hoje vamos começar pela definição. Lembrando que cada gênero textual é importante a gente aprender a definição, as características, os tipos, e assim a gente aprende a escrever como é cada um. Bom, a definição de diário. É um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Ou seja, o que é um diário? É um texto pessoal. Por que é pessoal? Cada pessoa escreve o seu. E ela pode relatar o que ela quiser. Pode ser uma experiência que aconteceu com ela, pode ser ideia de alguma coisa, ou opinião sobre um determinado assunto, ou uma viagem, um acontecimento, ou um sentimento, ou alguma coisa que está acontecendo o quê? No dia a dia dela, ou seja, no cotidiano dela. Os objetivos. Gente, qual o objetivo de você ter um diário, escrever um diário, né? Bom, o primeiro objetivo é apontar os acontecimentos importantes do dia a dia, ou seja, aconteceu algo muito importante no meu dia a dia, e aí eu quero registrar, não quero esquecer. Então, eu anoto no meu diário. Outro objetivo também é guardar lembranças, né? Ou seja, a gente quer, depois de um certo tempo, lembrar de alguma coisa que aconteceu e você tem o diário como um momento para isso. Você pode estar lendo e aí relembrando algumas coisas. E desabafar. Existem pessoas que usam diário, gente, como maneira de desabafar. Ela vai escrevendo coisas que a deixam insatisfeita, ou que chateiam. Então, ela também usa como um desabafo. Características. Bom, vamos para as características do nosso gênero textual diário. Primeiro, relatos pessoais, ou seja, o diário ele vai relatar as coisas que acontecem com cada pessoa. Histórias verídicas. Você coloca no diário, gente, coisas que aconteceram, verídicas, verdadeiras. Ah, Gelônia, mas existem diários que a pessoa escreve uma coisa que não aconteceu. Mas aí, quando a gente fala dessas questões de verídico, são coisas que podem acontecer, parecidas com a realidade. Registros de acontecimentos, porque o diário você vai registrar acontecimentos, coisas que aconteceram. Escritos em primeira pessoa. O diário é um texto pessoal, primeira pessoa. Eu, no caso, você está falando de você, então você vai usar a primeira pessoa, pronome eu. Caráter intimista e confidente. Quando a gente fala de intimista, gente, é uma coisa íntima, é um momento seu, coisas que aconteceram com você. E confidente, porque às vezes você vai escrever coisas no diário que você não quer contar para ninguém, é como se ele fosse seu amigo, seu melhor amigo, seu confidente, ele vai te ouvir, no caso, só que ele não está ouvindo, você está escrevendo e está relatando ali. Vocabulário do diário, gente, ele é simples, ou seja, você não vai utilizar aquela linguagem rebuscada, com termos técnicos, científicos, é uma linguagem simples. E também é uma linguagem informal. Cuidado quando a gente fala de linguagem informal. Ele é uma linguagem informal nos textos que a gente costuma ler. Mas quando você vai escrever uma redação sobre com um gênero textual diário, você tem que usar a linguagem formal. Mesmo que o seu vocabulário seja simples, mas a sua linguagem tem que ser formal, ou seja, tem que seguir as normas da língua portuguesa. Mas quando a gente fala de linguagem informal, é que ele acaba utilizando um pouco da linguagem do dia a dia. Né? Então, realmente, naqueles diários que a gente pega para escrever, a gente pega para ler, que são livros, que são diários, né? Você percebe que tem uma linguagem do dia a dia, mas quando você vai escrever em redação escolar, aí você tem que optar pela linguagem formal. Sinceridade do emissor. Ou seja, naquele texto, no seu diário, você percebe que o emissor está sendo bem sincero com relação ao que ele está contando. Você percebe no que você está lendo. Os textos podem ser curtos ou longos, aí vai depender realmente do autor, né? Existem diários com textos gigantes e diários com textos bem curtos. Páginas datadas. Gente, é muito importante você datar a página do diário. Por quê? Imagina que daqui a uns 10 anos você pega o seu diário para poder ler e aí você vê um fato que foi muito interessante e você vai ver a data e aí você consegue associar, nossa, quanto tempo passou,
Então, é importante que o diário ele possua essas páginas datadas, ou seja, com datas. Verbos no pretérito. Por que no pretérito? O pretérito, no caso, a gente sabe que é o passado. Então, assim, você vai falar de algo que aconteceu com você. Você está relatando algo que aconteceu. Ah, Shelly, mas digamos que eu escrevi naquele dia. No dia que aconteceu. Mesmo assim, aconteceu. Mesmo que seja um passado próximo, ainda assim é um passado. Pode ter ou não assinatura pessoal. Isso aí é também uma coisa que vai ficar por conta do autor. Se ele quer colocar o nome dele ou se ele não quer colocar. Não é obrigatório. Agora nós vamos para os tipos de diários. Existem tipos de diários também. O primeiro é o diário de viagem. No diário de viagem, eu estou falando, viagem. Você vai relatar o quê? Uma experiência, um determinado passeio, uma determinada viagem que você fez. Então, os diários de viagem são aqueles diários que relatam experiências sobre um determinado passeio. A gente tem também o diário de ficção. O diário de ficção, gente, é uma obra literária, ou seja, uma obra que foi escrita, né? O autor, ele vai registrar as suas emoções, as suas vivências cotidianas. Ou seja, é uma obra criada, só que nessa obra ele vai relatar o quê? As emoções, vivências cotidianas. E a gente tem vários livros que trazem esses diários de ficção. Diário de um Banana é um deles, né? Que vai contar a história lá do Rápido Menino, aí fala dos amigos, o momento dele na escola, tudo. É um livro que é o quê? Uma obra literária, uma ficção, né? Porque foi criado. Mas você pode observar que mesmo por ser criado, são coisas que podem acontecer, possíveis de serem o quê? Verdadeiras. Diário de Bridget Jones também é um livro que tem até o filme, né? Que também retrata essa mesma situação. A gente tem também outros, Diário de Anne Frank, que vocês até tinham um pequeno texto no livro de vocês, de Anne Frank, né? Esse Diário de Anne Frank também entra nessa questão da diário de ficção. Diário pessoal também é um tipo de diário composto por relatos íntimos que devem ser lidos apenas pelo próprio autor. O diário pessoal, gente, é aquele diário que é só seu. Aquele diário secreto que você escreve os seus segredos, que você não quer que ninguém leia. Então, só quem lê é o próprio autor. Estrutura. Vamos à estrutura do nosso diário. Primeira coisa, o diário ele não tem uma estrutura fixa. Os textos podem ser estruturados da seguinte maneira. Então, assim, ele não tem uma estrutura fixa. Não é obrigatório você escrever desse jeito, mas a maioria dos diários são escritos da seguinte maneira. Primeira coisa, o local e a data. Que nem eu falei, as páginas têm que ser datadas, então você coloca o local e a data, indicadas no início do teu texto. Então, lá assim, meio no comecinho do teu texto, a primeira coisa que você coloca é o local e a data. A data ela é essencial, pois o autor poderá rever o que registrou na determinada ocasião. Como eu falei para vocês, a data ela é extremamente importante, porque você vai lembrar quando aquele fato aconteceu. Vocativo. O vocativo também é incluído no começo do texto, que é aquele que a gente está chamando, né? Aquele chamamento. É bastante comum utilizar meu querido diário. Esse é o vocativo mais comum. É parecido com a carta, que também traz aquele vocativo, mas na questão do diário, você está escrevendo sempre no diário, para o diário. Então, é muito comum utilizar meu querido diário. Corpo do texto ou desenvolvimento. Bom, o corpo do texto é o texto em si. É aquela parte na qual as informações serão detalhadamente registradas. Ou seja, você vai registrar os detalhes do que aconteceu. Bastante informações. Quanto mais informações você registrar, melhor. Né? Porque você vai lembrar depois. Então, é o texto mesmo em si. E a assinatura que vem no final, que serve para evidenciar o autor do texto. Essa assinatura, como eu falei para vocês, ela não é obrigatória, ela serve para evidenciar a questão do autor e ela pode vir acompanhada de uma expressão de despedida. É obrigatório vir acompanhada de expressão? Não, mas você pode colocar um boa noite, abraço, até amanhã, até breve. Não é obrigatório, mas você pode estar colocando. Bom, aqui, gente, uma coisa bem importante com relação aos diários. O diário pode se tornar um importante e valoroso documento histórico. Haja vista que pode retratar uma determinada época ou mesmo registrar fatos do dia a dia de uma pessoa que faz ou fez parte da sociedade. Ou seja, digamos que tem uma pessoa muito importante na sociedade. Essa pessoa, ela deixa o diário dela, o confidente lá, bem guardadinho. E aí, muitos anos depois, alguém encontra. Então, ele é o quê? Um documento histórico, que comprova o que aquela pessoa
que é importante, vivenciou. Outra coisa também com relação a uma determinada época. Digamos que uma pessoa está passando por um problema numa determinada época, durante uma guerra, ou durante uma situação bem complicada, e aí ela relata. Também vai ser o quê? Um documento histórico, porque com o tempo você pode ver como foi aquela época, as pessoas vivenciaram aquela época sendo, por um determinado ponto de vista, né? Então ele é muito importante para isso também, ele pode ser um grande documento histórico. Como essa questão do documento histórico, eu trouxe aqui um exemplo, que é o Quarto de Despejo, é um livro que chama-se Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro ele foi escrito pela Carolina de Jesus, que era uma catadora de papel que viveu na favela de Canidé, em São Paulo. Então, gente, a Carolina de Jesus, ela escreveu esse diário. E esse diário ficou tão importante com relação à vida, o que ela pôde viver, tudo, que foi publicado. Nele podemos atestar a árdua luta pela sobrevivência, retratada pelas pessoas que clamam por melhores condições de sobrevivência. Ou seja, nesse livro, nesse diário dela, ele é tão importante porque você consegue ver como as pessoas lutavam para sobreviver, as pessoas que vivem na mesma situação dela, dentro da favela, as pessoas que lutavam para ter melhores condições de vida. Então, esse livro, ele retraz bem essa questão do documento histórico. Você consegue ver como é que a sociedade se comporta dentro daquela determinada situação, dentro de uma favela, com as condições de vida que não são adequadas. Então, esse livro, ele retrata bem isso, né? Essa questão de documento histórico. Outro livro também que vem como uma questão de documento histórico, que é um diário, é o Diário de Anne Frank, que tem até no livro de vocês, no livro 1, um texto contando. Ele narra momentos vividos por um grupo de judeus confinados em um esconderijo durante a ocupação nazista. Então, o Diário de Anne Frank, ela estava presa na época da Segunda Guerra Mundial, a cidade tinha sido invadida por nazistas e ela estava presa em um esconderijo. Então, ela começou a escrever a história dela, o que as pessoas passavam, vivenciavam dentro desse esconderijo. E por isso ele virou um excelente documento histórico que retrata como as pessoas estavam vivenciando aquela situação. Ela escreve em seus escritos tudo o que se passa no cotidiano dos fugitivos. Ela vai contando o que acontece no dia a dia desses fugitivos. Inclusive, a notória predileção pelo pai, ela deixa bem claro que ela gosta bastante do pai dela, né, que ela considerava ele uma pessoa amorosa, nobre, ao contrário da mãe, que ela não tinha um relacionamento muito bom com a mãe dela. Né, ela sempre estava discutindo muito, com a mãe dela tinha opiniões diferentes, então ela também deixa isso bem claro no livro dela. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho o nosso gênero textual. E eu termino a minha aula deixando algumas dicas para que vocês possam melhorar e tirar 10 sempre nas nossas redações. A primeira dica é leia muito. Fique por dentro de tudo que acontece. Quanto mais você lê, melhor você consegue escrever. Por quê? Primeiro, a questão da criatividade, que você acaba associando alguma coisa que você leu. Segundo, a questão do vocabulário, que você vai ter um vocabulário amplo, você vai evitar repetições, você vai conhecer muitas palavras através da leitura. Então, a leitura ela é o primeiro passo mesmo primordial para você escrever bem. O segundo, redação é treino e prática. Não espere o edital ser publicado. Ou seja, você não precisa ter a prova, né, para poder estar praticando. Você não precisa ter uma tarefa, uma atividade para poder estar o quê? Praticando. Porque quanto mais você pratica, mais perto da perfeição você vai chegar. Então, assim, vão praticando, vão escrevendo cada vez mais. Sejam críticos também com os textos de vocês. Ao escreverem esses textos, vocês leiam e vejam o que vocês não gostaram para poder não cometer aquele mesmo erro. 3, cronometre. O que é cronometrar? Ver quanto tempo você está gastando para escrever. Gelane, isso é importante? Por quê? Porque vocês têm prova e essa prova ela tem tempo. Então, é importante saber quanto tempo você leva para escrever uma prova. 4, estruture o seu texto. Gente, a redação ela tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. O famoso começo, meio e fim. Lógico que isso depende muito do gênero textual abordado. Por exemplo, o diário, o começo seria o quê? O local e a data. O desenvolvimento seria o quê? O teu texto em si. E por último, seria a tua assinatura. Então, assim, você tem que estruturar, aprender a estruturar o teu texto de acordo com o teu gênero textual. E para isso é importante conhecer as características, os elementos de todos os gêneros textuais. Gelane, tem que conhecer de todos.
Tem. Você só consegue estruturar bem o seu texto se você conhecer os elementos, as características do teu gênero textual. E por último, domine as regras de português. Conhecer a norma culta é essencial para você desenvolver um bom texto. Não adianta nada você ser muito criativo se você não conhece, não consegue escrever corretamente. Então, assim, é uma coisa que está ligada à outra. Você tem que ter uma criatividade muito boa, através da sua leitura, né? E também tem que conhecer muito bem as regras do português. Por quê? Porque você não pode estar errando a escrita de uma palavra, a pontuação, porque a pontuação ela vai mudar o sentido do teu texto. Então, é extremamente importante que vocês conheçam as regras da língua portuguesa, que são até complicadas, né? Eu sei, eu entendo que elas são um pouco complicadas, mas elas são o quê? Essenciais. Eu espero que vocês tenham entendido também as nossas regras. Estudem bastante, continuem se dedicando, praticando e acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!